Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é dízimo. É da lei ou da graça? Dízimo é uma contribuição que pertencia à lei judaica ou ela também é para esse período da igreja gentílica, depois de Cristo, a graça. Mas antes que eu comece a falar sobre isso, se você não conhece este canal, eu lhe convido a você conhecer e desde já eu agradeço. Toca no sininho de notificações para que o YouTube esteja lembrando você dos próximos vídeos. Já são mais de 400, tá? De A a Z. A sua crítica, embaixo no rodapé, o que você achou? Aí você me fala o que você achou sobre o assunto, tá? E de repente, se há alguma coisa que você quer deixar, né, de observação, você pode deixar. E depois eu vou estar lendo e posso até estar respostando se você quiser saber um pouco mais. Como aqui é curto e resumido, mas eu quero trazer apenas uma reflexão, mas é uma reflexão que vai trazer luz, entendimento. Ok? Bora comigo? Então vamos lá. Olha que interessante essa forma de ver. Quando ela está dentro de uma posição esclarecedora, bíblica, tá? É importante isso para que todos nós saibamos o interessante disso tudo. E eu vou começar já com 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder quando vocês estão reunidos. Aqui ele cita a casa de Deus. Casa de Deus aqui não é um templo religioso. Casa de Deus é no Velho Testamento. Tá? Então aqui, casa de Deus é para um Novo Testamento, onde estão reunidos 2 ou 3 no nome dele. Tá? A qual é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja do Deus vivo, ela não é uma denominação, não é uma religião, não é um templo com uma placa escrito o nome de uma denominação, tá? Não é, tá bom? Então, o que acontece? É a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja do Deus vivo? Somos nós, pessoas. Quando separados, somos membros, mas quando estamos juntos, somos o corpo. E o cabeça é Jesus, não é nenhum líder, nenhum padre, nenhum papa, tá bom? Não é um pastor, não é um apóstolo desses que estão por aí, tá? Então vamos lá. Então, o que acontece? Coluna e esteio da verdade. Estrutura. A estrutura tem que ser verdadeira. A palavra ela tem que ser trazida ao esclarecimento, texto no contexto. E estamos vivendo o Novo Testamento, nova aliança. E não mais a lei mosaica. E não mais a lei do judeu. Ok? O objetivo desse estudo agora, dessas poucas palavras para vocês, não é de contrapor ao dízimo, não é falar mal, mas esclarecer. Então, bora lá. A verdade é certa de como contribuir de graça, não por coação e não por questão psicológica, né? Tentando no medo, fazendo disso uma lei, fazendo disso uma doutrina, tá bom? Então, isso é usado muito pelos líderes das igrejas evangélicas, através de versículos da lei judaica, mas sim, contribuir sem constrangimento. Se você quer ajudar, o dinheiro é seu. Mas não existe nada, nenhuma lei, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, dos pais da fé, dos reformadores, que dizem ou que venham falar que dízimo é obrigatório. E quem não dizima vai para o inferno, porque está roubando a Deus. Eles usam muito Malaquias 3,10. Mas não vou entrar nesse assunto agora de Malaquias 3,10 exatamente, porque eu já tenho no canal sobre o assunto. O cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador. Fica tranquilo, viu, irmão? Você que está me ouvindo, meu irmãozinho, meu querido, minha querida, fica tranquilo, tá? Essa pressão, esse medo, pode esquecer que isso agora, a partir de agora, já vai passar, tá bom? E você líder, você pastor que está me ouvindo, toma vergonha na cara e ensina a verdade para o povo. Porque a sua hora está chegando e não tarda, seu mentiroso. Você não está mentindo para as pessoas tão somente, você está mentindo para Deus. E depois, vai ter
aquela chicotada bacana e olha lá se não for uma condenação ainda para o inferno, tá bom? Então vamos lá. Malaquias 3,11, né, é usado muito aí. Ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas leis ou nas regiões espirituais. Romanos 8,1 e Efésios 1,3, depois você dá uma olhadinha porque é texto no contexto. Então, só lembrando aqui que Malaquias 3,11 está dizendo alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o crente ele não é amaldiçoado porque ele já foi abençoado. Já está consumado. Não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E na graça não há nenhum mandamento de dízimo. E até a parte de oferta, se você for ler todo o contexto, não era para dar para nenhum pastor ou sacerdote. Era para entregar para as pessoas que tinham dificuldades, estavam passando por dificuldades. Para os menos favorecidos, mais necessitados. Órfão, a viúva, o estrangeiro, tá bom? Eu já tenho neste canal sobre esse assunto aí, tá? Então vamos lá. Nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Então, você não rouba a Deus, tá? Você não é fiel. Se o teu pastor, o teu líder diz que você rouba a Deus, que você é infiel, eu estou esclarecendo aqui, tá? Então, infiel e roubador são eles, tá bom? Eles é que estão roubando vocês. Roubando vocês e mentindo aí para Deus, enganando o povo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nem rouba a Deus o cristão que não dá o dízimo. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Deus já libertou. E se ele contribuir com 0% ou com 100%, é uma atitude pessoal. Viu, irmão? Minha querida, meu querido, você é livre, tá? O dinheiro é seu, você faz o que você bem entender, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Então, se você for dar alguma coisa para alguém, dê para o seu próximo que está mais próximo, precisando de ajuda. Na sua família, tá? Na vida dos seus amigos, nos menos favorecidos, tá bom? Sabe esse dinheiro aí que você está dando? Essas muitas das vezes são fortunas, né? Porque eles não pedem só o dízimo. Eles pedem o dízimo, as ofertas, fundo de garantia, o trízimo. Eles pedem, fazem aquelas campanhas para arrecadar, tá bom? Então esse dinheiro que eles fazem, que você está dando na mão deles, que não é para Deus, é para eles, dá um sorvetinho lá pro seu filho, compra um pãozinho, leva ele para comer uma pizza, leva a sua esposa para comer fora. Se juntar, você vai ver, dá até para fazer um passeio. Bora lá. Então, Mateus 23:23. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido essa mesma atitude. Vou você dar uma olhadinha, tá? Só lembrando que Mateus, quando você fala dos evangelhos, foi escrito ainda para o judeu. A bênção é que veio para nós, os benefícios, mas basicamente, sem entrar aqui no mérito da questão, os evangelhos foram escritos para a lei. E só lembrando que depois dos evangelhos vem Atos. A igreja do Senhor Jesus começa em Atos dos Apóstolos, Ato 2 em diante, lá em Antioquia, aonde o Espírito Santo selou, entrou, fez morada e faz morada até hoje dentro do cristão, na vida da pessoa que crê, naquele que nasceu de novo, tá bom? Beleza? Então, se você for olhar, mesmo dentro de Atos dos Apóstolos em diante, você vê um momento de transição, a mudança do judaísmo para o cristianismo. Tá bom, meu querido? Então, vamos lá. Não há um só versículo no Novo Testamento, que registre, que ensine, que doutrine, que obriga o cristão a dizimar. Se você achar algum aí na sua Bíblia, pois você deixa nos comentários, tá bom? Se você encontrar. Se você falar, Carlos, eu encontrei, aí eu retiro até o vídeo do ar, tá? E faço um outro me redimindo, beleza? Então vamos lá. Por outro lado, se o cristão deixa de contribuir, ou dar, ou fazer alguma coisa, ou ajudar alguém, ele está, de certa forma, agindo de má fé. Quando você vê alguém precisando, tendo necessidade, e você não ajuda, tendo como ajudar, cara, o que você fizer dentro do seu templo lá, de dizimando e ofertando, não tem valor algum. Sabia que não tem? Quando você não ajuda um necessitado, se você fizer alguma coisa para Deus, lá no templo, onde você congrega, mas se você não fizer pelo mais necessitado, o pobre, aquele que passou no seu portão, aquele que você viu na rua,
aquele vizinho, aquele pessoal que você está sabendo que está passando por necessidade. Se você não ajudar e quiser levar o seu pobre dinheirinho, o seu humilde dinheirinho lá para o teu pastor, lá para o teu líder, não tem valor algum diante de Deus. Você sabia disso? Não? Então fique sabendo, tá bom, meu querido? Então vá. Vamos lá. Olha que interessante. Ó. Lembra da história de Ananias e Safira? Né? Vocês já viram? Quem leu a Bíblia sabe. Pouca gente lê, pouca gente sabe, tá bom? Ele deve contribuir sim e ser feliz, porque pode fazê-lo com amor e não por imposição de homens, segundo o que propuser em seu coração. Toda a contribuição para a igreja, falei para você que o dinheiro é seu, tá? O dinheiro é seu, tá bom? Era feita unicamente através de oferta e partilha de bens, alimentos, coisas materiais no sentido de ajudar a pessoa, comida, alimentação, que era o básico, tá bom? Nós cristãos devemos ter o cuidado de não ficarmos como passarinho no ninho, obrigados a engolir o que colocarem na nossa boca. Você não é obrigado, meu querido, minha querida, tá? Ouça tudo, seja como os bereanos, procure saber. Paulo, quando pregava, os bereanos ali procuravam saber se o que ele estava ensinando condizia, estava dentro dos padrões, tá? Eles recebiam e se mantinham dos dízimos porque não tinham herança e cuidavam do templo. Isso na época da lei do Levítico. Então, pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes dessa tribo. Então, eles recebiam e se mantinham dos dízimos porque não tinham herança na terra. Cuidavam do templo e das coisas, dos utensílios, de tudo que era do templo. Velho Testamento, tá certo? Então, a casa de Deus aqui é lá no Velho Testamento. E a última casa de Deus foi destruída, o grande templo, foi destruído depois da morte de Cristo. 70 depois de Cristo foi toda aquela estrutura do templo foi derrubada, claro, né? Então, eles eram levados a ler Números 18, de 21 a 30. O templo foi destruído e não existe mais os sacerdotes levíticos. Pela graça, a instituição do dízimo é ilegal e sem respaldo bíblico, porque todos nós somos sacerdotes de Cristo, tá bom? Lá em Pedro fala que todos nós somos representantes legais, sacerdotes de uma nova aliança, prontos para levar a boa notícia do evangelho, ok? Tá bom? Então dá uma lidinha lá em Apocalipse 1:6, eu já estou terminando, tá? Pois não há mais necessidade desta tribo sacerdotal, não existe mais, tá? Tribo de Levi, os levíticos, os sacerdotes, não existe mais, tá bom? Na nova aliança, não. Então não tem onde mais levar qualquer dízimo, porque a casa do tesouro era lá para o judeu. A casa do tesouro foi destituída, foi quebrada, demolida depois de Cristo. Logo em seguida foi destituída, quebrada, destruída, caiu por terra. Não ficou pedra sobre pedra, então não existe mais casa do tesouro, tá? O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja de Jesus Cristo. Hebreus 7:5, devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e em graça. Em graça você está ajudando o teu próximo. Em lei você tinha que levar até a casa de Deus, que hoje não é mais casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É só você dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos 7, do 24 ali até o 47, tá bom? Então toda lei, ó, para não ficarmos debaixo da maldição e obrigarmos a guardar toda a lei, se escolhermos seguir o mandamento dela, então como é que vai fazer? São 613 mandamentos do judeu. Você está pronto a seguir todos os mandamentos ou você tira apenas alguns para tentar obedecer, tá bom? Gálatas 5, 3 e 4 está falando aí a respeito da lei. 1 Coríntios 7, 23 e Gálatas 5, 1. Depois dá uma olhadinha, tá? Para você ter uma compreensão melhor. Como eu já tenho este assunto no canal, eu apenas estou trazendo para você uma reflexão, uma lembrança aqui para você. Tá bom, meu querido? Ó, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. A paz do Senhor esteja contigo. E até um próximo vídeo.